Olá para você que nos acompanha, eu sou a Rosana Vale, deputada federal, com muito orgulho também presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Esse é o nosso podcast Mulher Pode. Durante 30, 40 minutos a gente conversa com mulheres que são fortes lideranças femininas do PL. São deputadas, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas e são também primeiras damas. E é no caso a nossa entrevistada de hoje, que é a Caroline Sanches, que é a primeira dama da cidade de Guarulhos. Cidade importante, depois da capital, é a cidade com o maior desenvolvimento, com o maior número de habitantes e também com mais problemas, porque são problemas das cidades metropolitanas, das regiões que são urbanizadas e que têm os problemas comuns. Mas a gente está aqui hoje para falar de política e da visão feminina na política, né? O que a mulher contribui para a política, quais são as transformações, quais são também, né, as dores que as mulheres enfrentam, porque a política é um ambiente pesado ainda, que nós estamos tentando tornar mais leve. Então, bem-vinda, Caroline. Você é uma grata surpresa ter você aqui no nosso podcast. Já nos encontramos outras vezes. Me lembro uma vez que nós fizemos o encontro do PL Mulher com a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, nossa presidente nacional do PL Mulher, e você estava lá, falou muito bem, inclusive, sobre a participação das mulheres na política, tá bom? O nosso podcast chama Mulher Pode, mas a gente está numa nova temporada onde a gente traz assuntos e quadros para você comentar. Então eu vou começar com as bandeiras da semana. Nós estamos tendo uma polêmica grande em Brasília, que é a Érica Hilton na presidência da Comissão das Mulheres. Fizemos esse enfrentamento, as mulheres de oposição, mais por conta da postura dela. Eu queria que você falasse sua opinião sobre isso. Érica Hilton à frente da presidência da Comissão da Mulher em Brasília. Em questão da política, eu ainda sou muito leiga, que eu estou chegando agora, mas tem uma coisa que a gente entende, é o ser humano. Então, assim, o posicionamento dela não me representa, porque onde uma pessoa se posiciona como mulher, que não foi de identidade, gênero e sexo feminino, quer representar uma bandeira feminina. Como que você vai falar da dor de um parto se você não é uma mulher? Como que... Uma das coisas que eu trouxe para Guarulhos foi o próprio Mãe Guarulhense também, ao projeto do cuidado íntimo dos absorventes. Como que eu vou falar de menstruação se eu não menstruo? Como que eu vou abordar uma causa se eu não sofri por aquilo? Então, a imagem dela, neste caso, ela tá vindo sim com uma abordagem bem agressiva, e eu tava vendo uns vídeos até dela na Câmara, no Planalto, ela conversando, e a forma como ela abordava contra as mulheres e não a favor. Então, é um grande problema que eu tô vendo que ela tá gerando, ela, ele, enfim. E eu não sei onde isso vai parar. É bem triste. E nós temos uma posição totalmente divergente, né? Porque sim, estamos fazendo a oposição ali na Comissão das Mulheres e que as pautas não fujam do que é a missão principal dessa comissão, que é trabalhar pelo justamente o que você falou, das dores das mulheres e das pautas que são comuns a todas nós. Feminicídio, por exemplo, no Brasil, é uma bandeira que está sendo bastante defendido. O combate ao feminicídio está sendo bem defendido porque há uma explosão de casos. O que você pode falar a respeito disso? Como que as mulheres também podem contribuir para diminuir os casos de feminicídio? Bom, deputado, uma das coisas que a gente faz também através do Fundo Social, eu acho que para a mulher ela ter a independência financeira dela, é o primeiro passo, é o passo fundamental e principal. Quando ela começa a ter a sua própria renda, porque a partir disso ela não vai aceitar tanto desaforo, tantas coisas. E também a partir do momento que a pessoa ela começa a sair de onde ela mora e conhecer pessoas, ela fala também, a cabeça da pessoa começa a ampliar no meio disso. E uma pauta que eu bato muito, eu estou trazendo agora, eu não posso falar, um projeto novo que vai ser o maior núcleo de cursos para Guarulhos. Hoje, por enquanto, a gente tem cerca de 1.400 vagas, mas a gente quer ampliar para 7 a 10 mil vagas de curso, trazer essa renda. Por quê? Com a mulher com a renda, ninguém vai segurar ela, porque ela vai entender, e muitas mulheres que vivem nessa condição, elas não têm nem como pagar as próprias custas. Então, elas acabam aceitando qualquer opinião e qualquer coisa. E uma coisa que eu falo, não só também para as mulheres, mas para qualquer pessoa, também ter a importância para saber escolher o próprio candidato, é quando a pessoa ela tem conhecimento, quando ela conhece pessoas, quando ela conhece opiniões. Então, uma coisa que eu prego muito, eu bato muito no martelo lá para as meninas, falar, gente,
aprendam, estudam, lancei um curso, faz, lancei um workshop, aproveita, vê o que está mais próximo para você, com a tua realidade, aquilo que chama mais a tua atenção. Não gostei? Muda de curso. Eu mesmo já mudei de graduação, mas mesmo assim eu amo minha primeira graduação e tá tudo bem. A gente tem que... Eu falo que o ser humano ele é como uma água. E a gente é moldável. Então, se colocar na jarra, a gente vai moldar. Se colocar no copo, a gente vai moldar. Mas também, obviamente, tem coisas que não cabem e desaforo também ninguém merece. Então, a pauta do feminicídio, eu acho que quanto mais fala também, não tem como não falar, mas parece que quanto mais fala, mais alarde vem, é verdade, mais aumento vem, e isso é muito preocupante. É muito preocupante também para trabalhar com isso. Hoje, em Guarulhos, a gente tem a Subsecretaria da Mulher e nós temos uma subsecretária, que é a Vanessa, que ela está na frente disso, e lá também tem os cursos para as mulheres em estado de vulnerabilidade, que a gente não pode expor essas mulheres, e é um trabalho bem cuidadoso, e é triste o que eu vou falar aqui, mas a gente dá graças a Deus quando elas não chegam mortas lá. Porque a maior parte dos casos, na hora que a gente vai ver, é um número que está subindo cada dia mais por fração de segundos. Caroline, você tem 27 anos, veio da iniciativa privada. Isso. Você esperava ser primeira-dama? Como aconteceu isso na sua vida? Na verdade, eu era uma pessoa que não gostava de política. E eu falo que eu fui picada pelo bichinho. Eu falei, eu jamais, não vou, não quero, não me interesso. E ocorreu, deu casar com um candidato. O Lucas, quando ele iniciou, ele era vereador. Quando a gente começou a namorar, ele era vereador. E formado em engenharia também. E eu via o trabalho dele, eu sempre admirava, mas eu seguia minha vida, no escritório e tudo mais. E hoje... aos pouquinhos eu fui me envolvendo, mas uma coisa que eu lembro é que durante o período da campanha dele, é o meu joelho no chão e o que eu pedia para Deus, as pessoas que eu ia cuidar. E eu sabia do papel, um pouco sobre o fundo social e o papel que era, o papel solidário, o papel sobre você doar, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam e merecem ser ajudadas. Mas também que é um papel que eu faço, ensinar a pessoa a caçar, mas de início nunca me imaginei na política e até hoje é um ambiente que... Eu falo que a política não é que ela é ingrata, mas é um ambiente que você não consegue estar 100% sob controle, porque cada hora é uma coisa, uma notícia, e a gente tem que estar toda hora se defendendo, estando atualizando das pautas como qualquer profissão, mas é muito gratificante quando a pessoa te encontra na rua e fala, você me ajudou nisso, o trabalho do seu marido fez isso. Acho que não tem coisa mais gratificante quando você vê que o seu trabalho está tornando e trazendo efeito ao próximo, que é isso que eu acho que Deus não tem, já tem a frase, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso. Então, se nós estamos aqui, vamos fazer a vontade dele. Isso mesmo. Agora eu vou mudar para outro quadro que chama Mito ou Verdade sobre Você, para a gente conhecer um pouco mais sobre a primeira-dama Caroline Sanches, que está à frente, junto com o prefeito Lucas Sanches, do município de Guarulhos. Então, mito ou verdade sobre você? Você que vai dizer. Você sempre teve o objetivo de atuar diretamente na política? É mito. Já respondi. Sua experiência na iniciativa privada foi essencial para a sua atuação pública hoje? Eu não vou falar que não, porque uma coisa que a gente aprende na iniciativa privada e que tem no público é lidar com pessoas. Então, quando você começa a entender e lidar com pessoas, é muito mais fácil. E o que eu trouxe também para o Fundo Social, que eu falei, eu sei que funciona de outra forma, iniciativa privada, tudo pra gente é para ontem, tem uma parede descascando, chama o pintor aqui, vamos pintar. A gente sabe que por tratar de equipamento público, depende de licitações, depende de atas, depende de projetos. Às vezes a gente consegue, por ter transformado o Fundo Social em uma coordenadoria, que foi uma pauta que eu bati também no início, porque eu não quis ficar alocada na chefia de gabinete e nem na assistência social para que nós fôssemos um pouco mais independentes, mas a gente também paga o outro preço, que é o que justamente eu fiz. Transformei o Fundo Social numa empresa, então a gente tem planilha, tudo regradinho, tudo bonitinho, o que acontece, o que entra, o que sai, os projetos. E os projetos, quando a gente vai fazer, eu faço como se fosse uma iniciativa privada, criando um projeto mesmo. Então, eu acho que quando tem organização, que quando eu fui para o público, eu vi que não tinha muito organização. Eu não sei se era por questão anteriormente, como era administrado, mas quando eu entrei, não tinha nada. Quando eu assumi a posse, me deram um papel com 8 folhas e falou, é isso aqui. Eu falei, gente, é uma folha por ano que vocês fizeram? Não tinha nada. Eu falei, não, vai ser de forma diferente. Independentemente quem está entrando e entrar depois de mim, eu quero que a pessoa chega e comece a andar, porque isso é um equipamento público. Ele não pode parar. O barco não tem que parar, então ele tem que continuar navegando sem deixar as pessoas perdidas, porque eu sofri muito, porque também não tinha a estrutura do Fundo Social, e agora a gente vai fazer a nossa inauguração do Fundo Social,
Falei sobre o projeto O Cuidado Íntimo, que é o projeto de absorventes, já tem esse projeto já, e a São Paulo já entrega, né, nas farmácias. Sim. Mas Guarulhos, como eu falei, é uma cidade que precisa muito ainda dessa atenção. Então, às vezes, como que a mulher ela não consegue pagar nem uma passagem de ônibus, ela vai comprar um absorvente de R$8? Não tem condição. Então, a gente lançou hoje esse programa do Cuidado Íntimo para as mulheres do CREAS e do CRAS. Então, eu acho que esse intuito de ir para a iniciativa privada foi onde me deixou mais organizada para atuar na iniciativa pública. Favoreceu bastante. E a sua experiência na arquitetura, ela ajuda também a você ter uma visão diferente da cidade? Sim, ajuda principalmente a transformações dos equipamentos e a transformação do nosso equipamento público também, que a gente vai fazer em breve, que é o nosso prédio de cursos, que eu quero fazer como se fosse uma universidade. Vou fazer, na verdade, não quero, eu vou fazer isso, já tá tudo certo. A gente vai colocar luz à touch, ar-condicionado e fora os outros equipamentos também. Até algumas ideias também que às vezes eu dou pro prefeito, como arquiteta. Isso. Meu marido, ele falou assim, não, quando eu chegar aqui, você não vai fazer nada no gabinete. Eu já indo com um vasinho, com um plantinho, eu falei, não, gente, vamos decorar, não vamos pode. tornar esse ambiente mais leve. É tão triste. Eu até brinquei com os meninos quando eu fui na cultura, eu falei assim, aqui não tem nenhuma mulher, gente, eu não tô vendo uma planta, eu não tô vendo uma flor, eu não tô vendo nada. Esse gabinete é gabinete de homem. Eu falei, dá uma tristeza. E uma coisa que eu falo que nós mulheres temos, que é fundamental, que quem fala que é mulher e não é, nunca vai sentir, deputada, a gente tem o poder de transformar o ambiente. Sim. A gente transforma a casa em lar, a gente é o temperamento, a gente é o humor do ambiente. Então, até brinco com meu marido, eu falo assim, ele chega em casa, ele tá todo dia igual. Nós não, como eu tenho meus hormônios, tem dia que eu tô saltitante, tem dia que eu tô cantando, tem dia que eu tô fechada, tem dia que eu tô emburrada, cada dia a gente tá de um jeito, e realmente assim. Só quem é mulher de verdade vai sentir isso e ter essa sensação. Então, é isso. Você já enfrentou resistência em cargos de liderança? Por ser mulher? Já, e até hoje enfrento. Principalmente piadinhas com arquitetura. O que essa menina nova acabou de se formar, quer mandar em mim, que eu sou peão há não sei quantos anos. Tipo, coisas... E como você lida com isso, Caroline? Eu acho que um tempo eu fui um pouco masculina, assim, em termos de aprender a lidar com o homem. Para nós que é mulheres atua nessa área masculina, que a política também é considerada uma área um pouco masculina, a gente tem que aprender o jogo de cintura e como lidar e também aprender a se impor. Então, quando a gente vai ouvindo, as primeiras vezes a gente fica calado e depois a gente vai acabando começando a se impor, porque eu falo, gente, sangue de ninguém é de barata, né? Então, a gente também tem essa... E você consegue conciliar a sua vida pessoal com o seu trabalho à frente do Fundo Social, à frente, né, de ser primeira-dama, você consegue bem? Ou foi difícil para você fazer esses ajustes no início? Olha, eu vou falar que ainda é difícil. Porque é recente, é difícil, né? É tudo muito novo. Tem um escritório. E ele é prefeito há pouco tempo. Ele é prefeito também há pouco tempo. Aí são coisas... Casa, tem que lembrar, sou mulher, sou esposa, aí eu tenho que cuidar do escritório, é funcionário. Aí volta, é fundo social, é projeto. E a gente fica nessa dança. Aí eu falo, gente, imagina ainda para quem são as mães. Para quem é mãe, eu tiro o meu chapéu. Quero ser mãe, vou ser mãe, mas eu tiro o meu chapéu para as mamães, porque ainda ter que lidar com o filho deve ser uma mágica que a mulher tem que fazer. Mas isso, só a mulher ela consegue fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo. Às vezes tem horas que eu penso e falo, gente, eu não vou aguentar. Aí tem semana que eu tiro algumas coisas da agenda, tento focar nas minhas coisas um pouco. Uma formiguinha me pica e fala, vai lá pro trabalho. Vai ver o que tá acontecendo. Aí eu vou correndo e falo, não, deixa eu ver o que tá acontecendo. Gente, precisa disso, precisa daquilo, e vamos ver. E é assim que funciona a minha cabeça. Eu mesma, às vezes, me saboto, eu não consigo ficar quieta. Agora vamos mudar pro quadro Assina ou Não. Vamos colocar um quadro. Assina ou não? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que eu vou te fazer. Se você tivesse condição de dar o seu aval, né, para a política nacional, você assinaria ou não assinaria? Ampliação de políticas para a primeira infância. Assina ou não? É um projeto que a gente faz, não tem nem como eu falar que eu não então assinaria. Já assinou, ela já assinou. Tá. A taxa de mortalidade, diminuição de taxa de mortalidade infantil e o curso para as crianças. Então, eu acho que é o nosso futuro, né? Tem tudo a ver. As crianças, como diz o velho ditado, é o futuro do nosso país. Investimento em cursos profissionalizantes. Assina ou não? Já faço e assino. Quais são os cursos que existem lá em Guarulhos para quem quer sair da situação que está muitas vezes de vulnerabilidade e pensar
em algo que pode ser para o futuro? Nós temos desde os cursos quanto workshops. Workshops é um dia, e uma coisa que eu bato muito na tecla dos professores, ensinar a precificação, como que você vai vender o teu produto. Nós temos os cursos básicos, são manicure, pedicure, depilação, sobrancelha, culinária no amplo bem grande, tem culinária japonesa, e tem o resultado das alunas, porque elas me mostram também que até no iFood elas vendem. Então, elas mostram também que vende para a vizinha, então a gente tem essa ampliação de cursos. É o que eu falo, quando a pessoa ela começa a ter o seu próprio dinheiro, ela começa a não aceitar qualquer coisa, principalmente se tratando de mulheres, que eu acho importante a mulher ter esse papel também. Programas de assistência alimentar estruturados, assina ou não? Assino, mas o que eu faço? A gente dá essa assistência para as pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade. Não queremos que elas permaneçam em estado de vulnerabilidade. É muito melhor você correr atrás do seu do que você esperar o outro. A minha avó mesmo falava, acho que é coisa de gente antiga, se você esperar um favor de uma pessoa, não brigue da forma que ela vai fazer esse favor. Porque ela já está fazendo do jeito dela. Se você quer perfeição, faça você do seu jeito. Então, nós damos essa assistência e eu sempre trago as pessoas para fazer essa capacitação, para fazer o curso. Para sair dessa situação de dependência. Para sair dessa situação de dependência. Porque antigamente tinha muito a questão... Eu vim do interior, eu cresci com a minha mãe falando, nós temos os direitos e os deveres. Então, antes de eu querer sair para casa de uma amiguinha, o que eu fiz? Eu fiz a tarefa em dia, tá tudo certinho, bonitinho, arrumei a cama. É isso. Então, acho que assim... Para qualquer cidadão, acho que tem o direito e a obrigação, mas antes eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Não adianta eu querer bater na porta e pedir que façam por mim se eu não estou fazendo o básico. E muitas coisas acabou, muitos projetos eu acho que virou dever do Estado, que as pessoas elas estão perdendo a mão. A gente está acabando com a mão de obra. A mão de obra, para quem é empresário ou para qualquer um, tá escassa. Verdade. Mesmo se eu quero, sei lá, eu preciso de uma costureira de casa, Dona Maria, eu vou fazer só t-shirt para vender para as mulheres de tal a tal idade. Aí a Dona Maria não tem quem entrega o produto para ela porque as pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas não estão aguentando mais. E quando eu falo essa geração, é a geração de impaciência. Não quer mais fazer uma faculdade, não quer especializar em mais nada, acha que é só sentar na janelinha, que as coisas são para ontem e as coisas não são. Então, eu acho que essa dependência que ela foi criada, trouxe as pessoas também, eu acho que tirar a autoestima delas, porque eu vou falar, nós somos filhos do Deus, do dono do ouro e da prata, nós somos capazes de tudo, estarmos em qualquer lugar e conquistarmos tudo. Então, eu acho que tirou essa capacitação da pessoa. A pessoa ela começa a sentir insuficiente e começa a pedir. E o assistencialismo se perpetua desse jeito. Muito. Porque eu sempre digo também que a eficiência de um programa social, ela se mede pelo número de pessoas que conseguem passar e sair do programa. É isso, mas foi exatamente quando começou o auxílio, é uma ajuda, não uma dependência. Quando a questão de gerar cestas, a gente vai gerar, eu não vou deixar família nenhuma passando fome, mas o que eu sempre bato e faço a nossa equipe do Fundo Social bater na porta das pessoas e falar, vamos sair dessa, tem oportunidade, tem curso, tem emprego, vamos sair dessa. Em vez de você ter essa cesta básica, você vai conseguir ganhar mais para você fazer sua compra do jeito que você quer. Em vez de você ficar em casa no final de semana, você conseguindo trabalhar, você vai ter seu dinheirinho para você viajar e para parar lá com a família. Vamos sair dessa, a gente é capaz, gente. E tá precisando. Gente, tem muitas vagas, se você olhar, não tem profissional. Não tem profissional. E tanto pra gente também, às vezes, vai contratar. Não acha, as pessoas não querem de fato trabalhar. E isso é uma preocupação. E a gente já está sendo substituído por máquina. Aí eu te falo, por que a inteligência artificial está substituindo as pessoas? Porque também não tem mão de obra. Eu acho que foi um caminho que o empresário ele acabou optando. Muitas empresas acontecem hoje sem funcionários. Sem funcionários. E deixar a inteligência artificial, que é muito triste isso. Mas a gente precisa de um ser humano domando essa máquina, mas é uma realidade que assusta, porque assim, se a gente já tá assim agora, imagina daqui a 20, 30 anos, como que a gente vai estar? Ou as pessoas elas vão ter uma corda para isso, porque como que você vai colocar um filho, um neto, sei lá, numa situação dessa, que vive a nossa cultura, porque isso é uma cultural, outros países não são assim. E uma das coisas que eu falo, deputada, tem muitos projetos que são criados que são necessários, sim. Mas tem projetos que são criados, posso ser cancelada por isso. E seja que Deus quiser. Aqui você não vai ser cancelada. Mas tem projetos que realmente precisam. Mas com isso, como que eu vou criar a melhoria de um estado? Como que eu vou criar a melhoria de um município? Se o dinheiro para eu fazer uma melhoria
municipal, estadual, uma via, um hospital bacana, uma escola bacana, educação, eu sou 1000% a favor da gente fazer aquela escola de primeira, com matérias, professores bilíngue, tempo integral, sabe? Faculdades também. Mas como que eu vou fazer isso se eu tô dando assistência para outros projetos pequenos que estão tirando a renda disso? E quem paga o preço disso, que paga o preço alto, que é o quem contribui, não quem recebe, mas quem contribui com os impostos, não está batendo as contas, não está fechando, está acabando se tornando injusto. E as pessoas que realmente são cidadãos de bem estão ficando revoltados. Isso é muito triste o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa desse acorda. E o que eu falo aqui, não é porque eu sou Carol Primeira-Dama, é minha opinião, e sempre foi essa a minha opinião como ser humano. Como eu, a Carol, também trabalhar por trás como ser humano. Eu, a Carol, o que está falando para vocês? Não tem nada a ver com política, mesmo mais uma preocupação de aproveitar o podcast para abordar essa pauta que dá medo. Dá medo, e dá medo quando a gente vê os números desse governo também. Quando a gente vê que tem 100 milhões de brasileiros que dependem de algum tipo de auxílio do governo. Ou seja, o governo do PT é o jeito de governar dessa parcela aí que tomou conta do poder já há muito tempo, não é de agora, né? Foram várias gestões do governo petista que tornaram também uma rede de tutelados, né? E que agora as prefeituras que têm esse papel, porque elas que... A gente não mora em Brasília, né? A população mora no bairro. Ela quer a transformação no bairro. Então acaba essa carga caindo sobre os prefeitos da cidade, né? Eu acho que todo mundo. Tem muito trabalhador que está revoltado por isso também. Eu escuto de muitos trabalhadores dentro da própria comunidade que falam até onde isso vai? Até onde eu vou aguentar isso? O que vai ser do nosso futuro? E realmente a gente não tem controle. Eu costumo falar que o PT é um governo narcisista, em termos de se falar, porque o que ele prometeu, ele segurou os auxílios e agora está soltando que está vindo reeleição. É tipo o narcisista. Sem saber com a pessoa como que tem dependência emocional. Eu vou deixar você aqui quietinha e quando eu precisar de você eu agrado. É basicamente isso. E as pessoas não percebem. E quando a gente fala, ainda ficam bravos. Mas aí eu falo, ou a gente fala ou não fala, eu fico quieto. Eu prefiro atuar com aquelas pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a minha e trazer essas pessoas ao meu favor e vamos caminhar junto, vamos crescer junto e vamos trabalhar Por isso junto. A educação é tão importante. É por isso que eu faço O próprio presidente Lula, uma certa vez, falou num discurso que quando as pessoas adquiriam um certo conhecimento, quanto mais elas tinham estudo, menos elas votavam no PT. Foi. Por isso que a gente vai fazer o aumento dos cursos. Nosso prefeito também vai lançar agora a escola para as crianças atípicas, que vai ser um auxílio também para as mães, né? E a gente está tendo muita briga, na verdade, de como contratar os professores, porque não tem. E volto a falar na tecla, profissionais não estão tendo. Gente, está muito difícil. O que falta é qualificação? Qualificação, deputado. Falta qualificação. Porque para montar a escola, a gente sabe que o custo é um X. Para manter, é muito mais pesado. O Guarulhos tem essa capacidade, tanto que o nosso prefeito está à frente desse projeto. Mas achar o professor para manter é mais difícil. Porque o que acontece? Eu estava falando lá embaixo, e você vai numa escola particular, vamos supor que eu tenho um filho atípico, eu tenho inclusive primos, tá? Tem uma prima minha que ela foi diretora de escola, ela é professora, pedagoga, e ela tem um filho autista. E eu tenho um priminho autista, tenho também da parte da minha cunhada, a cunhada da minha cunhada, que tem o Gael, que ele também é uma criança típica. Então, a gente também tem isso na nossa família. Então, para falar para você, a criança, quando vai para a escola particular, diretor, sei lá, fala para os pais, seu filho está sendo assistido. E não tá. A criança está ali, ela não está sendo assistida com o professor auxiliar. Aí vai na escola municipal, escola estadual, a escola que é pública, aí tem essa guerra. Mas é uma coisa que a gente faz também. Como que a gente vai acolher essas mães? Porque você imagina quão pesado é a bagagem de criar um filho sozinho, e como que eu vou sair de casa para trabalhar se essa criança depende totalmente de mim, por onde que eu vou começar? Então, tem algumas mães também, que são mães atípicas, que fazem curso lá com a gente. Hoje eu fui criada por uma mãe sozinha, assim, praticamente. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 12 anos de idade. E eu já vi o fardo que minha mãe carregou. Então, é um projeto também que a gente faz pensando nessas mães. E a maioria, elas querem essa mudança. E a maioria, elas pedem esse tipo de socorro. E é para pessoas, assim, de verdade, que a gente vai atuar e que a gente está na frente. É para as pessoas que querem essa mudança mesmo. E como mudar a cabeça do jovem hoje? Você é uma mulher jovem, atuante, já está à frente de uma cidade importante como Guarulhos, como primeira-dama.
O que você pode dizer para essa nova geração, para as mulheres e para os homens, esse despertar? Porque muitas vezes você contou no início, e também era a minha posição, eu não gosto de política. É a primeira coisa que a gente fala, não é? Porque, naturalmente, os jovens não são criados para gostar de política. É um ou outro que gosta de política. Como mudar a cabeça dos jovens? É o que praticamente todo mundo respira todo dia. E é a política, e é uma verdade. Eu falo também, tanto no tributário, a gente respira o imposto, e imposto a gente respira a cada segundo, mas a política também está dentro disso. Então, assim, é o futuro. Eu fico pensando que quando a pessoa é muito jovem, ela não está importando com filho, com família, com o que vai ser de mim daqui a uns anos. O jovem, ele só vive o hoje. A gente, quando vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai pensando, se preocupando com amanhã. A juventude permite a inconsequência. Mas vamos viver como se não houvesse amanhã. E tá tudo bem, mas eu acho que o acordar é importante, porque é o nosso futuro, são eles o nosso futuro. Então, como que esses jovens, eles vão dominar? Como que mais pra frente vai ter empresário? Como que mais pra frente as empresas vão se manter? Então, eu acho que é importante eles também, porque eu acho que vai viver de luz, fotossíntese, e ninguém vai conseguir sobreviver. Então, uma hora, eu acho que quando... Minha mãe, ela sempre fala que quando a água bate na bunda, as pessoas aprendem a nadar. E uma hora a corda vai apertar e vai bater e vão ter que se virar aí. Mas eu acho importante eles estarem, porque você se sentir informado, e hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil porque a gente tem um celular para ter informação. Hoje é muito mais fácil, até o chat GPT que os jovens também têm. Eu uso, às vezes, o chat também para fazer algumas perguntas. E uma coisa que a gente está perdendo é a dúvida com isso. Com o aumento da tecnologia, a gente está perdendo a dúvida. E a gente não tem mais. Porque antes, da época da minha mãe, já era o Aurélio, né? Ela pegava, tinha que folhear. Quando eu entrei na escola, quando era pequenininha, tinha o dicionário também para folhear. Então... Hoje já não tem mais isso. Hoje a praticidade e um pouco da tecnologia também... a velocidade é assustadora. Ela nos deixa preguiçosos, essa é a verdade. Então a gente acaba ficando assim. Mas eu acho que uma hora os jovens vão acordar. E já tem uns que já estão no meio da política. E eu tô vendo muito... A gente fala de não ter jovens, mas eu vejo muitos rostos jovens no meio da política hoje em dia. Que antigamente não tinha. Exato. Era difícil você achar... Meu marido mesmo, o prefeito mais novo da história de Guarulhos, foi prefeito com 28 anos. Então, assim, tem o Nicolas, tem outros políticos que são muito jovens e a gente... E eles servem de inspiração, né, para outras gerações. Né? Mas eu vou falar para você uma coisa, viu, deputado? O número de crianças que seguem o meu marido, encontram na rua, pede para ligar, você é namorada, eles falam namorada. Você é namorada do prefeito? Ai, deixa eu ligar para ele, eu sou muito fã. No próprio prédio onde a gente mora, as criancinhas, até de bater na porta lá do prédio. O Lucas tá aí, deixa eu tirar uma foto com ele. Ele tem uma legião desse público jovem, que eu acho que é o público que tá acordando, e ele sempre pergunta, mas por que você me segue? O que você viu que você gostou? Nem as crianças sabem responder. Eu acho que empatia, ele nasceu ali mesmo para isso. Ele ama o que ele faz e ele tem muito amor às crianças. Eu acho que isso é notório. Ele fala, criança é uma coisa que não adianta você pedir para elas falarem uma coisa. Elas não vão falar. É o jeito delas e acabou. Criança é muito sincera. Sim. Olha, eu quero te agradecer por esse podcast, por esse bate-papo. Quero que você deixe uma mensagem para a população de Guarulhos, né, o seu posicionamento, o seu trabalho, para as pessoas que quiserem te seguir também. Guarulhos tem quantos habitantes? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de habitantes? 1 milhão e 200? Mais. Então. Os números que a gente tem é basicamente esses, é mais ainda. Você tem presença nas redes sociais também? Tenho, tô começando agora, eu sou um pouco tímida, mas eu atuo um pouco nas redes sociais. Caroline Sanches, para quem quiser me seguir, siga e acompanhe o meu trabalho, para dar sugestões também. Hoje eu tô à frente do trabalho feminino, com as mulheres, as mães, principalmente, a diminuição da taxa de mortalidade infantil, que é uma pauta que agravou muito e me preocupou muito quando a gente assumiu a gestão. Deve ver que 14% eram afetadas, é um número muito alto para a saúde, e a gente está tentando, tá baixando a taxa cada vez mais. Se Deus quiser, a gente vai chegar nas taxas de 2% aí, e a intenção mesmo é zerar isso. Mas, para você que assiste e acompanha a nossa deputada também, que ela faz um excelente trabalho, eu quero agradecer, deputada. Obrigada pela atenção, por me convidar aqui. E a frase é que eu acho que a gente não tem que desistir. Mais uma coisa, eu vou falar para vocês, acordem e agora, porque a situação que a gente está vivendo, nem tudo tem a ver sim com política, mas a política onde começa, dentro de nós mesmos, em você saber o seu candidato, em você pensar aquilo que é para você. Vamos sair do sofá, levantar a bunda e vamos trabalhar, gente, não dá para ficar parado.
Isso mesmo. E você não vai ficar parada, porque eu já vi, dá para sentir o seu entusiasmo, o brilho nos seus olhos, a vontade que você tem de transformar realidades. Como você se imagina daqui a alguns anos? Ai, gente, eu não sei. Às vezes eu amo política, mas eu falo, eu vou quietinho pro meu canto. Eu tinha até brincado com meu marido, ele falou assim, eu acho que eu vou fazer medicina veterinária depois que acabar direito, que eu tô no penúltimo ano, né? Tô no 7º semestre. Ele, o quê? Você falou que não ia fazer mais faculdade, toda vez você tá brigando, e porque entra a semana de prova, não sei o que. Eu falei, gente, eu não sei. O futuro, na verdade, só a Deus pertence. Mas enquanto a gente estiver nessa posição, principalmente de primeira-dama, o que eu vou fazer é o justo e trabalhar para as pessoas realmente de bem. Trabalhar para aquelas pessoas que realmente saem também de casa para trabalhar, aquelas pessoas também que estão desamparadas por um certo momento, e amparar e acolher, independente de qual seja a descrição da pessoa, o fundo social, ele atua justamente nisso. E a política, na verdade, as pessoas têm muito essa visão de que a política é algo sujo, e eu tenho dó de quem pensa dessa forma, deputada, de verdade. Eu acho que realmente quando você começa a conhecer a política e você vê que tem seres humanos que realmente compensam e não tem tanta atenção assim, ou não são muitos vistos pelos trabalhos que fazem, é onde as pessoas têm que parar de generalizar as profissões, parar de generalizar tudo e começar a entender e especificar mais, né? Porque hoje com a tecnologia a gente consegue procurar exatamente tudo da vida da pessoa, também é muito fácil. Exatamente. Só se indignar não adianta, né? Tem que sair da indignação e partir para a ação. E tem pessoas ruins em todos os lugares, como tem pessoas muito boas na política também. E nós só precisamos acompanhar, porque aí saberemos diferenciar quem é bom e quem não é. Quem não é, a gente tira fora. E vamos formar uma geração de políticos, de mulheres e homens de bem na política. Só assim o Brasil vai ter um futuro. Exatamente. E a pauta também feminina, que eu falo, não é ter o lugar do homem. Acompanhar, é estar do lado, é junto, caminhar juntos. Tanto nos partidos também tem uns parceiros. Lá hoje eu tenho uns secretários, que a gente une as mãozinhas e vamos trabalhar em prol a quem? Em prol às pessoas. Então a gente sempre dá as mãozinhas e a gente vai trabalhar. E não é aquele eu sou melhor, eu sou... Não, gente, não tem nada a ver. Às vezes eu até preferia ficar fazendo meu bolinho 3 horas da tarde, viu? Eu faço, às vezes. Só no domingo. Eu queimo a assadeira e acabou. Vai no forno, não dá certo, não cresce. Tá certo. Caroline, muito obrigada. Gostei muito desse bate-papo com você. Seja sempre bem-vinda ao nosso podcast Mulher Pode. Sucesso nos seus planos, nos seus sonhos, que termine a faculdade de Direito, que comece a faculdade de Veterinária, que o Lucas, o prefeito, não nos ouça, mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? E principalmente as mulheres que estão em postos de liderança. Nós temos que abrir caminhos para as próximas gerações de mulheres. E tem muita mulher que precisa ser ouvida, que eu não tenho dúvidas que vai ajudar muito a gente também. Isso aí. Um beijo para toda a população de Guarulhos, para toda a população do estado de São Paulo e para você que nos acompanhou. E até a próxima edição do nosso podcast Mulher Pode.